Olá, bom dia. Hoje a gente começa, continua mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai comentar a segunda parte do Meno. Bem, só uma coisa, para a gente lembrar um pouquinho rapidinho as cenas dos últimos capítulos. A primeira parte do Meno, ela é basicamente uma discussão entre o Sócrates e o Meno para tentar entender o que é a virtude, né? A questão de fundo que abre o diálogo é saber se a virtude é algo que se ensina. Mas, para responder isso, o Sócrates propõe que eles investiguem, né, o que é propriamente a virtude, né? Porque, enfim, como é que você vai saber se você pode ensinar algo se você não sabe o que essa coisa é, né? Depois de investigar de várias formas, né, o que é virtude, né, o Sócrates e o Mênon vão cair numa espécie de aporia, né? O Mênon ele vai ter tentado várias respostas, né, sobre o que é virtude, e aí ele vai dizer que, bem, eu não sei se consigo te responder, né? Eu acho que, depois, diante de várias recusas, eu achei que eu já esgotei, né, o que eu tinha de leque, né, de possibilidades para explicar o que era virtude. E a primeira coisa que ele vai dizer, né, é justamente como ele sabia, né, ele já tinha escutado umas histórias de como o que o Sócrates fazia era deixar as pessoas em aporia, né? E ele vai usar uma imagem que eu acho que é demais para o filósofo, né? Que ele vai dizer que o Sócrates ele é como uma raia elétrica que entorpece quem se aproxima dele, né? E é interessante, né, marcar isso, porque eu acho que a experiência do filósofo ela está muito associada a essa imagem do entorpecimento, né, de tirar o chão das pessoas. É claro, né, que não tendo uma certa disponibilidade, né, ou seja, uma pessoa que está fechada, o filósofo ele vai aparecer nesses momentos como alguém que está só atrapalhando, né? Mas diante de alguém que está disponível, como é o caso da personagem Menon, o sentimento vai ser mais de um atordoamento, né? Um entorpecimento do que uma frustração, né? Claro que tem uma frustração envolvida, mas não é uma frustração que cria uma hostilidade com Sócrates. Inclusive, isso é uma coisa que vai ser repetida em outros momentos da obra do Platão, né? Enfim, no Teeteto vai ser dito que a filosofia começa a partir do espanto, né? E naquele momento a gente também tem a mesma situação. O Teeteto tenta explicar o que é o conhecimento, não consegue, e o Teeteto também se vê numa espécie de aporia, né? Então, assim, nesse ponto o Menon vai marcar, então, assim, o seu entorpecimento e vai também fazer um comentário, né, que parece um comentário meio venenoso, mas ao mesmo tempo também acho que é mais uma pequena janela, né, para a sociedade ateniense, né, e grega em geral. Ele vai dizer que, bem, é bom que o Sócrates não saia de Atenas, porque se comportar do jeito que ele se comporta, né, levando as pessoas para a aporia, é algo que é muito perigoso, né, que se ele fosse um estrangeiro, ele poderia ficar em perigo, né, sendo acusado de ser um feiticeiro, ao produzir essas sensações de ignorância, né? Então, assim, tem uma coisa interessante, né? Porque a filosofia, né, o discurso, ele é um discurso eficaz, né? Ele gera sensações nas pessoas, mas ao mesmo tempo, né, é algo que é muito ambíguo, né? Enfim, tanto que Sócrates, em última instância, ele acabou sendo condenado por praticar filosofia, né? E assim, o próprio Menon, né, ele comenta, né, é engraçado ele fala isso, né, porque ele também fala que essa situação ainda surpreende ele mais ainda, porque não apenas ele ficou entorpecido, né? Mas ele teve outros momentos em que ele conseguia falar sem grandes problemas do que era virtude, né? E como ele mesmo diz, né? E muito bem, como pelo menos me parecia. Então, assim, o que tem de diferente aí, né? Ou seja, nessa postura do Sócrates, né? Por que antes o Menon não conseguia falar e por que agora ele não consegue? Eu acho que tem a ver com o fato de que alguém efetivamente prestou atenção no que ele dizia, né? Levou a sério a sua fala, examinou ele, examinou ela, né? Assim como Sócrates examina a fala do Eutífron, assim como Sócrates examina a fala a acusação do Meleto na Apologia, né?
E eu acho que isso é importante porque, enfim, a gente sabe, né? A gente vê isso, como tem várias situações que a gente se encontra, que as pessoas estão falando coisas, e a gente é meio que seduzido pelo que a pessoa fala, às vezes a coisa sem pé nem cabeça, é desorganizada, mas a gente não contesta, né? É quando a gente pensa, para, olha, a gente vê que, assim, que a coisa tinha problemas, né? Então, assim, o Sócrates, eu tenho a impressão que ele produz esse entorpecimento por uma espécie de atenção que ele tem, né? Que não é muito usual, né? Porque a atenção é o quê? É uma saída de si, né? Prestar atenção em outro é você lutar contra uma espécie de narcisismo, né? Que existiria, né? Então, assim, depois que o Menon se reconhece, né, como entorpecido, e depois de uma pequena patada que o Sócrates vai dar no Menon, né, sobre a sua beleza, Sócrates vai falar uma coisa que eu acho que também também é muito importante, né? Que é, se o Menon se entorpece, é porque, antes de qualquer pessoa, quem está se entorpecendo é o próprio Sócrates, né? Ele vai dizer, não é sem cair em aporia que eu próprio faço cair, que eu próprio que faço cair em aporia os outros. Ou seja, a aporia, em primeiro lugar, né, ela é um efeito dele efetivamente procurar examinar as coisas sem ter ciência do que é que examina. Então, assim, se ele cai em aporia mais que todos, isso acontece porque ninguém assume tão radicalmente quanto ele a sua própria ignorância, né? Tornando as certezas mais simples, tornando elas totalmente frágeis. Mas tem um outro ponto que eu queria marcar aqui nesse elemento da aporia, que é o fato de que ela é socializante, né? Ela é uma experiência conjunta em que ambas as partes, né, dos interlocutores se encontram no mesmo nível. E aqui a gente pode retomar uma coisa que a gente tinha dito, né? Sócrates tinha dito que a dialética ela era, né, uma espécie de socialização, né, na medida em que você procura termos em comum de conhecimento entre os interlocutores. Né? Então, assim, ela é uma socialização positiva. Por quê? Porque ela encontra um termo que serve de comum a dois interlocutores. A aporia, ela é uma espécie de socialização também, né, que traz as pessoas para junto, mas de modo negativo, né? O solo comum ele é estabelecido por meio da ignorância. Mas ainda assim, é justamente por esse caráter socializante, né, pelo fato de que se está junto do interlocutor, é que ele vai se dispor a continuar examinando a questão, né? Mas, assim, essa questão o próprio Menon vai explicitar, né? Ele não tem como continuar. Porque, assim, ele se encontra numa espécie de paradoxo, né? Que inclusive, a gente vai chamar de paradoxo de Menon. Ou seja, você tem a ideia, né, de que, bem, conhecer algo, né? Isso é uma certa premissa da posição do Menon. Conhecer algo é procurar o que não se conhece, né? E faz muito sentido, né? Você tem uma coisa que você não conhece, você quer conhecer, depois que você conhece ela, né? Você progrediu, né? Você estava num ponto zero e você agora está num ponto positivo. Agora, qual o problema de encarar o conhecimento nesses termos, né? Que são termos bem vulgares, né? Você conhece apenas aquilo que você não conhece, né? Aí você passa a conhecer. O problema é que se você não conhece o que você está procurando, ou seja, se você não domina, se você não tem ideia, se você não tem noção, como é que você vai reconhecer aquilo que você quer achar, né? Porque assim, mesmo que você encontre essa coisa, você não vai ter critérios para ter certeza que era aquilo que você procurava, já que você está procurando justamente algo que você não conhece, né? Então assim, é uma coisa maravilhosa aqui, né? E assim, boba e simples, mas eu acho que é muito sagaz, que bem, se eu conhecesse uma coisa, se eu quero conhecer uma coisa, quer dizer que eu não conheço ela, né? Quer dizer que eu não tenho ideia do que ela é. Mas, se eu não conheço ela, para que eu conheça ela, para que eu encontre ela, para que eu tenha certeza de que sim, eu estou na coisa que eu queria conhecer, eu já teria que, de algum modo, conseguir reconhecer ela, né? Porque eu já teria que, de algum modo, já saber o que ela é para poder, sim, afirmar que, bem, ok, eu conheço.
né? E Sócrates ele vai reformular esse paradoxo de uma forma que eu acho que deixa bem claro o que está em jogo nele, né? Ele vai dizer, bem, ou você pode conhecer apenas o que não se conhece, né? E daí vem o problema de se perguntar como é que se poderia conhecer, né? Como é que se poderia saber que você conheceu e que se alcançou o conhecimento correto. Ou, caso ele já conheça a coisa, ou seja, caso ele tenha de fato condições de reconhecer o que ele quer conhecer, nesse caso ele não teria por que procurá-la, né? Porque você já conheceria a coisa, você é capaz de reconhecê-la, né? Então, você já não estaria na ignorância e não tem razão para você conhecer algo que você já conhece. Então, assim, o resumo do paradoxo pode ser posto dessa forma, né? Se o conhecimento é pensado como uma passagem do não saber para o saber, então é impossível conhecer algo, já que ou você não consegue reconhecer o que você quer saber, porque você não tem ideia, ou por você já conhecer, você não tem por que tentar conhecer, né? Porque você já conheceu a coisa, né? Então, assim, o que é importante, né, marcar aqui é que esse paradoxo, ele não é um paradoxo absoluto. Ele é um paradoxo que depende da gente entender o conhecimento como uma passagem de uma posição em que se conhece, em que não se conhece algo, para uma que se conhece algo, né? E é importante marcar isso porque o próprio Sócrates vai dizer que ele não concorda que esse paradoxo é um limite total, né? E para tentar dar conta disso, né, ele vai contar um mito que ele escutou, né? E, na verdade, vai até mencionar alguns fatos, digamos assim, culturais, mas que, de alguma forma, ajudam a reenquadrar esse problema, né? Então, bem, e a primeira coisa que eu acho que é legal marcar, né, é que, assim, que existe uma razão pragmática para o Sócrates rejeitar esse paradoxo, né? A gente conhece coisas. A gente veio a conhecer coisas, né? Basta a gente pensar no conhecimento matemático. É algo que se desenvolve, se desenvolveu. Então, assim, ainda que o conhecimento das coisas não seja fácil, né? Ainda que seja difícil conhecer algo, é um fato concreto da vida que ele ocorre, né? E, assim, o pensamento platônico, ele vai apelar frequentemente para justificativas platônicas, para justificativas pragmáticas, né? A dificuldade é menos conhecer nessa instância, né, que a gente está tratando, é menos conhecer e mais conseguir elaborar discursivamente o que é o fato do conhecer, né? E isso, eu acho que assim, a situação é paradoxo, né? É um paradoxo, mas acho que a gente tem que pensar nos termos como os termos do paradoxo de Zenão, né? Que o Zenão vai ter os paradoxos sobre o movimento, né? Que, por exemplo, você tem uma flecha, né? Que ela está indo em direção ao alvo, mas para ela avançar no alvo, né? Ela tem que percorrer, né? Metade do caminho até o alvo. Mas aí depois ela tem que percorrer a metade do outro caminho que sobrou. Aí depois ela tem que percorrer metade, tem que percorrer metade, metade, metade. Até que ela tem que atravessar infinitas distâncias, de modo que ao final do paradoxo a flecha simplesmente não se move, né? Porque ela sempre precisa atravessar uma distância infinita, né? Infinitamente ínfima. Então, fica parecendo que a flecha não se move. Logo, o movimento não existe. Claro, você pode entender dessa forma, né? Mas acho que a maneira mais própria de entender o paradoxo o problema não é o movimento, porque o movimento existe, né? Tanto que tem essa anedota, né, de que Diógenes, o cínico, ele estava andando por aí, né, em Atenas, aí viu uma galera conversando sobre o paradoxo de Zenão, ele ficou irritado e ele provou que o movimento existia indo embora daquela discussão, né? Total, assim, maravilhoso, o Diógenes. Então, assim, eu acho que a formulação do paradoxo não é uma formulação dos limites do objeto do paradoxo. É uma formulação da nossa incapacidade de enquadrar discursivamente o que é o movimento, né? Agora tem outra coisa que eu queria falar, né? Porque, como eu disse, o Sócrates ele vai apelar para um mito, né? E ainda que o estatuto do mito, né, mitos em geral, seja meio duvidoso, né? A melhor forma de pensar ele nesse contexto é tomá-lo
como uma espécie de espaço para ensaiar uma nova resposta ao problema do conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento ele era impossível se fosse tomado como uma operação que é a passagem do não saber para saber, né? Então, assim, o objetivo do mito é menos em provar que o que ele diz é verdade e mais reenquadrar a premissa que deu problemas e levou ao paradoxo, né? E, assim, uma coisa que eu acho que já comentei aqui, né, mas que, enfim, nunca é demais repetir. Mitos, fatos culturais, sei lá, obras, né, poemas. Na obra platônica, esses tipos de objetos, né, eles são muito menos coisas com as quais a gente adere ou rejeita e mais coisas que são alvos de exames no qual a gente procura uma interpretação mais adequada. Então, assim, o que está em jogo não é usar o mito, né, para resolver problemas como uma espécie de Deus ex machina, né, uma solução mágica que vem do céu. Isso aí é besteira, uma leitura muito preguiçosa do Platão. A questão é muito mais o apelo para outros conhecimentos comuns que podem levar a discussões em outras direções, né? Se eu conhecesse um pouco de matemática, eu diria que o que tem, né, é uma espécie de alteração dos axiomas, né, que estão em jogo, né? Mas provavelmente eu estaria falando muita besteira e é melhor a gente não seguir muito nessa direção, né? Então, assim, apenas para marcar que o uso do mito, né, o apelo ao mito não é assim um ponto final que termina a investigação, tá? É simplesmente um espaço para testar uma outra possibilidade de elaboração discursiva, né? Porque também quem prova, né, que mito, que o conhecimento é a passagem do não saber para o saber, isso também teria que ser avaliado, né? E o que a gente vê no mito em questão? A gente vê almas que são imortais, né? Que morrem e nascem alternadamente e pertencendo a esse ciclo, né, eterno, né, não teria nada que elas não teriam aprendido em uma de suas vidas, né? Então, assim, nesse sentido, para as almas imortais, né, ou seja, a alma sendo a parte de nós que sobrevive à morte do nosso corpo, para nossas almas imortais, o conhecimento não é uma passagem do não saber para o saber, mas uma passagem do não lembrar para o rememorar. O conhecimento ele é reenquadrado como a atividade de rememorar em sua vida atual, ou seja, no momento em que sua alma está encarnada, aquilo que já aprendeu em vida passada, né? Isso não é mencionado no texto, né? Mas assim, tem um elemento que é trabalhado no livro 10 da República, num trecho que a gente chama de O Mito de em que é descrito, né, que as almas, antes de renascerem, elas bebem do rio Léter, né, que é esquecimento, para esquecerem tudo que sabem, né? Algumas bebem mais, outras bebem menos, né? Enfim, parece que o grau de filósofo que você é tem a ver com o quanto a sua alma bebe ali naquele momento, mas o fato é que a alma, ela tem um conhecimento, mas para reencarnar, ela se esquece, né? Por que isso? Por que essa imagem, né? Bem, eu acho que aí já entra toda uma discussão sobre a religiosidade grega, sobre, enfim, a maneira como você pensa o que é uma alma e tal. Acho que isso é uma discussão muito rica, mas eu acho que o pensamento platônico ele não se limita a ser uma reprodução do saber comum, assim, né, standard da Grécia, né? Eu acho que tem algo de fato diferente que está acontecendo ali. E ele vai marcar, então, algo, né, que eu acho que até exime ele de ter mais trabalho, né? Porque, assim, a questão dele não é provar que os conhecimentos emergem da rememoração, né? Todos, né? Mas, ele vai dizer, né? Basta um simples conhecimento ser rememorado para que a gente possa rememorar outras coisas, né? Na verdade, o que o Platão quer, ele está menos interessado em se lembrar de tudo e mais em mostrar como, bem, esse é um processo que pode acontecer, né? Se ele acontece uma vez, ele pode acontecer com as outras coisas, né? Então, assim, de novo, né? Por isso que eu acho que não é simplesmente uma relembrança qualquer essa que ele está falando, né?
O que parece estar implicado aí, né, é que tem uma certa relação entre aquilo que supostamente sabemos, mas está esquecido, né? Ou seja, isso parece indicar que o que a gente aprende é muito mais do que um elemento empírico, né? É uma certa forma de pensar, uma lógica, certos procedimentos. Ou seja, o que está sendo rememorado não é da ordem do sensível, né? Porque assim, o que está sendo rememorado não é o que aconteceu na sua outra vida. Não. É um conhecimento, né? Enfim, o Platão até vai elaborar um pouquinho mais na terceira parte como que ele pensa esse conhecimento, né? Como ele delimita ele. Mas, assim, o que eu queria marcar, então, assim, pelo menos nesse ponto, né, é que a rememoração é algo que está para além do conteúdo religioso, né? Como eu falei, não é uma simples memória. É outra coisa porque não é algo do mundo sensível e sim algo ligado à parte não sensível do que somos, né? E eu acredito que tem a ver com um plano que a gente talvez possa dizer que é mais matemático, mais abstrato, mais formal. E não é à toa que o exemplo que o Platão vai desenvolver da rememoração tem a ver com matemática, né? Porque a matemática não é uma, digamos assim, atividade dos sentidos apenas, né? Enfim, ela pode até começar dos sentidos, mas ela se autonomiza dos sentidos, né? Essa é a loucura da matemática. Então, assim, a gente não pode, eu acho, entender a rememoração como simplesmente lembrar uma vida passada, né? Eu acho que ela talvez é um elemento da nossa alma que não é relacionado a nenhuma vida específica, né? Ela é um tipo de saber que eu acho que consegue, inclusive, ser indiferente às variações específicas das vidas que a gente tem nas reencarnações, né? Claro, assim, essa leitura que eu estou fazendo aqui é bem kantiana, né? Assim, no sentido de que eu, de fato, eu acho que eu estou encarando assim o que é rememorado como uma espécie de campo transcendental, né? Mas enfim, esse é um outro papo, demandaria, né, uma outra direção, né? Mas eu acho que é interessante marcar, né? Porque talvez algumas pessoas vão perceber isso, né? Enfim, não escondo muito que o meu Platão é muito kantiano, né? Mas assim, eu queria então assim reforçar, né, que essa operação então não é simplesmente uma operação de provar, né, que as almas imortais existem, mas inclusive a prova das almas imortais ela estaria em outro diálogo, né, que é o Fédon. Mas o importante aqui é que esse reenquadramento do problema permitiria que o Sócrates evite o paradoxo do Mênon, né? Que o Sócrates vai chamar de erístico, né? Ou seja, como um mero jogo retórico, né? E nos surpreende, né? Quem formulou o paradoxo de Mênon foi o Mênon, né? Que é um amigo discípulo do Górgias. Então, assim, acho que existe aí um aceno, né, a essa relação com a sofística. Não uma sofística estúpida, mas é algo que não é ainda, digamos assim, a filosofia platônica, né? E assim, ele vai marcar também que uma das razões pelas quais ele se interessa pela maneira como ele enquadrou o problema é uma espécie de justificativa das consequências, a partir das consequências pragmáticas, né? Porque assim, se você assume que não é possível conhecer, porque você está preso no paradoxo do Mênon, por que você vai tentar conhecer então? Você não vai, né? É impossível, então é melhor ficar de boa, né? Ficar na praia, pegando um sol. Você já fica satisfeito, né? O Sócrates, não, ele tá querendo marcar. Porra, né? Existe o caráter epistêmico, né? Tem um aspecto virtuoso aí, né? Tem uma virtude em relação com o epistêmico, né? Então, assim, ele está reenquadrando também, porque, primeiro, a gente conhece, então, assim, a gente tem que dar conta desse fenômeno, e segundo, porque a gente é melhor para a gente se a gente assumir que o conhecimento é possível do que não, porque aí pelo menos a gente tenta conhecer as coisas, né? Agora, a gente não apenas tenta, né? Porque a gente já conhece, né? Digamos assim, a gente já realiza operações de conhecimento. E aí, ok, né? Sócrates apresentou essa, digamos assim, essa hipótese, né? E aí ele vai ter uma certa discussão, né? Que vai ser assim boa parte sim desse trecho, né, que a gente está discutindo na aula de hoje, né?
Porque assim, beleza, o Sócrates falou que a coisa, que a experiência do conhecimento não é uma experiência de passar do não saber para o saber, mas uma experiência da rememoração. Só que isso não é filosofia ainda, né? Digamos assim. Não é só você dizer uma ideia. A filosofia depende de você elaborar ela, né, e dar alguns indícios de que aquilo é uma coisa válida, né? Então, assim, para demonstrar a possibilidade do conhecimento por rememoração, isto é, um tipo de conhecimento que não é preciso ter conhecido na experiência sensível, ou seja, um saber com o qual não se teve contato nessa vida, o Sócrates sugere examinar alguém que, em tese, teria um certo nível de ignorância, né? Mas que ainda teria um mínimo de, digamos assim, um elemento mínimo comum para poder iniciar a conversa, né? Ou seja, está em jogo aí os princípios da dialética que ele elaborou anteriormente, né? Então ele vai escolher um escravo que sabe grego, né? Ou seja, fala a língua do Sócrates, mas que em tese não conhece matemática, né? Esse exemplo é importante. Agora, o exemplo que o Sócrates vai dar é importante, né? E tem a ver com matemática, né? Porque, primeiro, o objeto que eles vão analisar é um objeto matemático. Então, assim, é importante, por um lado, que o escravo saiba falar grego para poder conversar com Sócrates, mas é importante que ele não saiba matemática para que ele possa rememorá-la, né? Então, assim, isso são as condições. E o exemplo ser um exemplo da geometria, né? E um exemplo que lida com números irracionais, como a gente vai ver, ele é importante por quê? Porque exige um certo grau de abstração para além dos meros números naturais. Porque números naturais a gente vê, né? Sei lá, um livro, dois livros. Agora, números irracionais, né, como, sei lá, raiz de 2, não são coisas assim que a gente identifica sensivelmente, né? Mas, enfim, isso vai ficar claro. Vou fazer um pouquinho aqui de matemática, né, mas é porque eu acho que é importante a gente fazer esse processo, né, para ficar visível o processo filosófico, né? Depois tem um quadrinho que vai explicar a resposta, mas acho que antes disso eu consigo fazer isso só falando, né? A questão que o Sócrates vai pôr ao escravo é bem simples. Ele vai desenhar um quadrado, né? E cada lado do quadrado tem dois pés, né? Então, é um quadrado composto de quatro lados, claro, né? Todos os lados têm o mesmo tamanho e cada lado tem dois pés. Qual é a área desse quadrado? A área é quatro pés, né? Quatro pés quadrados. Por quê? Para a gente calcular a área, a gente tem que multiplicar, né? Pelo menos num quadrado, né? Um lado pelo outro, né? Beleza. Então, o escravo tá ok nesse ponto. Aí, o que o Sócrates vai fazer? Ele vai perguntar qual seria o tamanho de um quadrado que tem o dobro desse tamanho. Aliás, perdão. Primeiro ele vai perguntar quanto seria o tamanho de um quadrado que tem o dobro desse tamanho. Óbvio, né? Se o primeiro quadrado tem 4 pés quadrados, o segundo vai ter 8 pés quadrados. Porque 8 é o dobro de 4. Show, né? Agora, qual seria o tamanho da linha desse quadrado de 8 pés? Né? Então, retomando aqui, né? O quadrado que tem 4 pés quadrados, ele tem uma linha, né? Uma lateral que tem um comprimento de 2 pés. O Sócrates está perguntando, então, para um quadrado que tem 8 pés quadrados, qual é o tamanho, né, do seu lado? Né? E assim, o que o escravo vai responder? Ele vai falar, olha, se o quadrado que eu quero tem 8 pés, que é o dobro de 4, então a linha que eu quero é o dobro de 2, que é 4. Né? Então, assim, ele vai dizer que como o que está em jogo aí é uma relação de duplicação, de dobro, então ele vai pegar a duplicação da área do quadrado e passar para o lado do quadrado. Né? Então, assim, se a linha original tem 2 pés, a linha desse quadrado de 8 pés quadrados teria 4 pés. Né? Porque 4 é o dobro de 2. E quando o escravo comenta esse resultado, você vê que ele acredita conhecer o resultado. Né? Ele responde sem grandes questões. Né? Ele responde de modo confiante, sem dúvida, a ponto de que o próprio Sócrates marca, né, de modo bem escroto, né, fala, né, o escravo pensa que sabe, né, ainda que de fato a gente sabe, né, que ele errou. O que o Sócrates faz então? Né? Ele vai produzir uma certa aporia no escravo.
Ele vai levar a sério a ideia de um quadrado feito de linhas de 4 pés. Né? Ou seja, o Sócrates está fazendo a mesma coisa que ele fez com o Menon, né? Ele só mudou o tempo. Né? Vamos levar a sério isso. Né? Se cada linha tem 4 pés, então é como se você tivesse 4 quadrados de 4 pés quadrados. Né? Por quê? Porque cada linha desse quadrado de 2 pés, né, ela é dobrada. Né? Então, assim, você tem uma linha de 2, aí essa linha é dobrada. Aí você tem a linha lateral daquele quadrado também, ela é dobrada. A linha de cima também é dobrada. E a linha de baixo é dobrada. Né? Basicamente, ele tá só reconstruindo em termos geométricos algo que a gente faria se a gente pensasse, bem, uma área do quadrado, né, é as linhas, é as laterais. Né? É uma lateral vezes a outra. Quanto é 4 vezes 4? É 16. Então, assim, o quadrado feito com o tamanho sugerido pelo escravo, ele vai ter 16 pés quadrados, né? Que é o quádruplo do quadrado original. Então, assim, a gente cai numa aporia, né? A gente cai... a gente cai numa aporia por quê? Porque a gente achava, né, que sabia a, a solução, né? O Sócrates, o, o escravo achava que sabia a solução, mas o resultado, né, da solução dele é outra coisa diferente do que ele esperava. Né? Por quê? Porque ele achava que bastava dobrar a linha, já que a área era dobrada. Não é isso. Quando você dobra a linha, a área se quadruplica nesse caso. Né? Então, assim, um quadrado de 8 pés quadrados não é formado por uma linha, né, uma lateral de 4 pés. Então, assim, Sócrates vai insistir para retomar a questão. Mas dessa vez eles não começam do zero, né? Porque eles sabem que a linha não pode ter 4 pés, já que o quadrado seria grande demais. Mas a gente sabe também que ele não pode ter 2 pés, porque seria menor do que o desejado, né? Porque 2 pés é o tamanho do quadrado original. Então, assim, essa solução é ruim, mas ao mesmo tempo ela ajuda a avançar a questão. Por quê? Porque você tem uma delimitação objetiva do problema ao descobrir que o tamanho da linha que você procura tem que ter entre 2 e 4 pés. Por quê? 4 pés dá um quadrado grande demais e 2 pés dá um quadrado pequeno demais. Né? Olha, dá o quadrado que você quer, que você tem originalmente. Né? E assim, é muito bom isso, porque assim, a gente está lidando com uma pessoa então, que é ignorante em matemática. Quantos números tem entre o número 2 e o 4? Um. Né? Só tem um número, que é o número 3. Então, qual é a próxima solução que ele vai tentar? Bem, se não é 2 pés e não é 4 pés, só pode ser 3 pés. Né? É por isso que eu falei que é importante que seja um problema que tenha os números racionais. Porque a solução a segunda, né, tentativa de solucionar o problema do escravo, ele vai sugerir o único número natural, né, que é o número 3, o único número inteiro, que tem entre 2 e 4. Então ele vai dizer, bem, nesse contexto, né, o que é óbvio são os números naturais, né? Quer dizer, o escravo não vai falar isso, né? Sou eu falando, né? Então, assim, entre 2 e 4 pés, você só tem apenas uma possibilidade, que é o lado ter 3 pés. O problema que a gente sabe é que, nesse caso, o quadrado com as linhas de 3 pés também não geram, né, uma área de 8 pés quadrados. Né? A gente sabe que vai gerar uma área de 9. Então, o resultado ele é indesejado e vai, de novo, gerar uma dificuldade de continuar. E o escravo não sabe como continuar. Né? Mas, isso que eu acho que é importante marcar, como o próprio Sócrates marca, você tem um avanço epistêmico a partir da exclusão de possibilidades e de uma delimitação positiva do espaço em que a resposta deveria se encontrar. Porque sabendo que o quadrado de 3 linhas gera um quadrado de 9 pés quadrados, né? Você sabe, então, que o tamanho que você quer ele está entre 2 pés e 3 pés. Né? Então, assim, antes dava-se a resposta errada e acreditava-se saber o resultado. Mas agora, no momento, não se acredita mais, né? Assim como o Menon com relação ao problema da virtude,
não se acredita mais que se sabe a resposta ao problema. O que é um avanço, já que ao menos você sabe que não sabe, né? Então, assim, até aqui a gente está tendo um movimento muito paralelo ao que o Menon está fazendo, né? Ele tenta várias respostas, não conseguiu, mas não quer dizer que as respostas dele foram vazias, né? Ele determinou algumas coisas, né? Tipo, a virtude, ela tem partes, mas ela não é determinada por todas as partes, né? Enfim, ela é o que está para além das partes. Enfim, tem uma relação entre a justiça e suas partes aí que é uma determinação positiva. Mas você não sabe a resposta ainda, né? Mas você já está avançando. Porque pelo menos você sabe que você não tem ideia do que é virtude. E isso te incita a procurar, né? Porque isso te disponibiliza a investigar agora que você se livrou de certos preconceitos que permaneciam como obstáculos. Porque se você acha que você sabe, você não procura. Então, quando você tira esses obstáculos, aí você pode procurar, né? É somente com a caída na aporia e a percepção dos limites do seu conhecimento, né? Ou seja, saber que não sabe, é isso, saber o que você sabe e o que você não sabe, é isso que permite que se evite os limites do paradoxo do Menon, né? Já que, efetivamente, você está conseguindo mensurar os limites da sua ignorância a ponto de construir delimitações positivas para a resposta. Porque, por exemplo, a gente sabe que a linha ou vai ter... Aliás, a gente sabe que a linha está entre 2 e 3 pés, né? Então, o que o Sócrates vai fazer agora? Bem, ele vai tentar ajudar o escravo a fazer uma solução. E assim, fala que o escravo faz tudo sozinho, né? Mas tem uma ajuda do Sócrates, né? E eu também vou ajudar vocês, né? Digamos assim. Deixa eu só compartilhar uma tela aqui. Aí. Importante compartilhar essa tela, né? Então, assim, bem, a gente tem... Imagina que cada um desses lados, né, desse quadrado em amarelo, imagina que cada um deles tem 2 pés. Ou seja, a área desse quadrado, né, tem 4 pés. Agora, vamos estabelecer, né, que um quadrado maior, né, de 16 pés, ele é composto por 4 quadrados de 4 pés quadrados, né? Ou seja, é exatamente isso aqui, né? Esse quadrado é amarelo, tem 4 pés e os outros também têm. Se você soma a área de cada um deles, dá 16 pés quadrados, certo? Agora, imagina que você recorta a área de um desses quadrados pela sua diagonal. Então, assim, a questão é lidar com coisas que a gente sabe, né? Cada um desses quadrados, né, teve a sua área recortada. Agora, a diagonal que corta, qual é o tamanho do espaço, né, do triângulo que vai ser gerado pela diagonal? Vai ser metade da área do quadrado pequeno, né? Então, assim, essa área aqui tem 2 pés quadrados e essa área aqui tem 2 pés quadrados, certo? Agora, você faz isso com os outros quadrados, né? Você junta, você divide cada um desses quadrados na metade. Assim, não está fazendo nada demais. A gente sabe que, né, você divide um quadrado pela metade, você pode dividir o quadrado pela metade de várias formas. Mas se você dividir pela diagonal, também vai dar metade, né? Agora, o que ele vai dizer, né? Como cada uma dessas diagonais recorta um espaço de 2 metros quadrados, né? A gente sabe que a soma dessas 4 áreas recortadas e juntadas pelas diagonais compõe uma área de 8 pés quadrados. Por quê? Esse primeiro triângulo que está voltado para o centro, né? Esse primeiro triângulo tem 2 pés, esse tem 2 pés, esse tem 2 pés e esse tem 2 pés. Se tudo isso aqui tem 16, né? Porque você está somando os 4 quadrados, quando você soma os 4 triângulos, você tem o quê? 8 pés quadrados. E o que você tem? Você tem um quadrado de 8 pés quadrados. Você conseguiu encontrar o quadrado, né? Agora, qual é, então, o tamanho da linha que faz esse quadrado de 8 pés quadrados? A gente viu, né? A gente viu que ela é a diagonal, ela tem o tamanho da diagonal que corta um quadrado de 2 pés quadrados. De um quadrado de 4 pés quadrados, né? Se a gente quiser falar em termos matemáticos, essa linha ela vai ter 2 vezes raiz de 2 pés.
né? Então, assim, é um número que é irracional, porque a raiz de 2 é um número irracional. Só que a gente vai falar, né? É a diagonal, ele não vai falar um número. Mas a questão é, a gente consegue saber, então, o tamanho da linha, mesmo que a gente não tenha um nome para ela, né? Então, assim, conseguiu-se descobrir esse tamanho desse quadrado sem que a gente precisasse ter um conhecimento prévio da matemática. Por quê? Porque bastava conseguir... Você não precisava saber, né, de hipotenusa, cateto, né, os cacetes, né, que tem aqueles cálculos, né, do teorema do Pitágoras para calcular, né, o tamanho da base de um triângulo, né? Enfim, você não precisava disso. Né? Pegar um lado, né, ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Né? Isso é o teorema de Pitágoras. Você não precisava. Bastava você recortar o quadrado pelo meio que você encontrava, né, por meio dessa junção, ou seja, sem ter que apelar para nenhum conhecimento extra, a resposta. Então, assim, após essa análise, né, que você descobriu, vou tirar aqui a tela, o Menon, né, ele vai admitir aliás, o escravo, né, o Sócrates vai admitir, enfim, que mesmo não sabendo anteriormente a resposta, mesmo não se lembrando dela, ela está ali, né? Então, assim, por quê? Porque conseguiu chegar nela sem apelar, digamos assim, para a matemática, né, para a matemática pesada. Então, assim, em tese, isso comprovaria a rememoração. Mas o que isso significa, né? Significa menos que se sabe alguma coisa específica, né? Pelo menos essa é a minha leitura, e mais que é possível, sem saber de algo, chegar em delimitações objetivas que acabam fazendo com que o nosso conhecimento progrida. É aquele gesto que eu estava falando. Né? Primeiro a gente sabia que a resposta estava entre 2 pés e 4 pés, depois a gente sabia que estava entre 2 pés e 3 pés, aí depois a gente conseguiu fazer a diagonal. Né? Então, assim, a rememoração, longe de ser uma lembrança pessoal, ela é a elaboração de um saber para além do pessoal. Né? Ela é impessoal. Ela é, talvez, né, de novo, de modo kantiano, a exploração dos próprios limites do que se pensa, né? Sem que você precise apelar para qualquer experiência. Né? Por quê? Senão você cai no paradoxo do menos. Isso não significa que não existe conhecimento empírico, né? Conhecimento que você vê, né? Eu não conheço uma coisa e depois eu conheci ela porque eu tive contato com ela. Isso não quer dizer que não existe conhecimento empírico, mas que em alguma medida ele vai ser sempre mediado por uma elaboração abstrata, né? Que condiciona a absorção dos novos elementos empíricos que, sob certos paradigmas, não poderiam sequer ser reconhecidos como tais. Então, assim, a questão é, às vezes você até tem um elemento, assim, uma coisa empírica no mundo sensível, que seria um conhecimento. Mas se você não tem, assim, nenhuma elaboração que permita com que aquilo seja absorvido, você vai ter aquilo apenas como uma coisa opaca, né? Então, assim, aquilo tá ali, né, mas não vai comunicar para você, né? Você precisa ter alguma forma de se relacionar com aquilo. Por isso que, enfim, como um amigo meu gosta de dizer de modo bem polêmico, né, não existe conhecimento empírico. Não porque não exista conhecimento empírico, né, mas porque o conhecimento empírico ele está sempre mediado por conhecimentos de ordem transcendental, né, ou de ordem abstrata, de ordem conceitual, enfim, seja lá como você queira elaborar isso. Né? Tem várias formas de desenvolver isso, né? Mas, enfim, é uma questão ampla. E o próprio Sócrates vai reconhecer, né, que nessa ideia de rememoração tem muita coisa ainda, né, que ele não tratou. Tem muitos problemas. Né? Ele mesmo admite, né, que, bem, por exemplo, você poderia se perguntar quando você adquiriu esse conhecimento. Se foi em alguma vida passada ou se foi nos momentos de desencarnação. Mas ainda assim, o Sócrates, independente dessas respostas, tanto que ele passa rápido, ele vai se prender na ideia de que há um valor pragmático nessa ideia da rememoração, porque ela inspira a gente uma postura inquisitiva, diferente dos efeitos que teria se a gente assumisse que o paradoxo de Menon é real, né? Ou seja, a gente ficaria preguiçoso. Então, assim, o Sócrates fecha essa parte, né? Satisfeito com sua hipótese, porque ela permite reenquadrar o problema e permite retornar ao problema da virtude, né? Que é o que a gente vai tratar no próximo encontro, né? Agora, uma coisa que é bom marcar, né, é que assim,
E que ele vai retomar esse problema, mas ele vai retomar ela já agora com a pergunta completa, né? Não apenas o que é a virtude, mas a virtude é algo que se ensina. E por que ele vai fazer isso em mim? Por que ele vai fazer isso? Porque ainda que ele não tenha respondido objetivamente, explicitamente, o que é a virtude e o que é o ensino, a partir de tudo que se viu, né, e do que se viu sobre a natureza do aprendizado, da rememoração, talvez seja possível dizer que certas delimitações objetivas foram realizadas ao avançar a questão, né, e de modo que você está, digamos assim, pronto para lidar com ela na sua formulação completa, né, ou seja, perguntar se a virtude é algo que se ensina. E claro, a virtude, né, eu acho que é por isso que o elemento dramático do Sócrates, do Platão é sempre importante, ela não é, né, isso retoma algumas coisas que a gente discutiu no Tífron, ela não é apenas algo que se diz, ela é algo que se faz. Então esse esforço do Sócrates de construir um comum, ele já é, de alguma forma, também a prática da virtude, né, a delimitação, a tentativa de falar de algo que excede a capacidade da gente unificar essa coisa, né? Falar de algo que a gente só consegue acessar as partes, mas tentar circular e fazer um fio, né? Que delimite o que é a virtude, né? Enfim, tudo isso está sendo também elaborado, digamos assim, praticamente ali, né? Mas, enfim, a gente continua essa conversa no próximo encontro, tá? Semana que vem, então, a gente vai ler o, o resto do diálogo, né, que é bem maior do que as duas partes que a gente leu, mas eu acho que é uma parte que a gente pode se focar, né, nos pontos principais, porque tem muita gordura ali, digamos assim. Tá certo? Então, gente, boa semana para vocês, né? Bom final de semana. Qualquer coisa, entre em contato comigo e até a próxima.